nutrição e saúde, com a Nutri Camila Spinelli. E Nutri Camila Spinelli já está aqui com a gente no estúdio. Olha, a gente está falando todos os dias aí sobre os números de casos de dengue. Também tem muito caso de Covid por aí, né? E essas doenças, elas diminuem a disposição à energia, né? Existem alguns casos assintomáticos, mas a maioria deles é que deixa as pessoas realmente indispostas, né? E isso pode acontecer por deficiência de nutrientes. Então, quais são esses nutrientes? Como conseguir eles pela alimentação, suplementar tudo isso? Nossa nutricionista é que responde. Bom dia, Camila. Bom dia, Gi. Bom dia a todos os nossos ouvintes, Pancho, Heinz, Belmiro. E sim, Gi, na verdade, a falta de nutrientes pode piorar os quadros ou até demorar mais para que a gente consiga se reestabelecer, né? E as próprias doenças virais, e a dengue é uma delas agora que está... muito, né? Aumentou demais. Essa semana mesmo, Belmiro daqui a pouco vai trazer informações, Exato. né? Do centro da dengue aqui de Blumenau, mas que acaba realmente levando a uma indisposição que quem, né, já contraiu dengue sabe como é, quem não contraiu ainda não queira saber, né? Porque realmente ela debilita, dá vontade de ficar só deitado, sem fazer nada, parece uma coisa assim que você não tem controle do seu corpo. Isso é, sim, uma falta de disposição, de energia, porque o teu corpo tá ali para tentar combater aquele vírus, né? Então, realmente, falta energia para muitas células e aí você precisa tentar retomar, né, de alguma forma e tá faltando nutriente, não tem apetite muitas vezes, não consegue comer e aí isso vai acabando piorando o quadro, né, virando uma bola de neve e piorando tudo. A doença em si, ela elimina nutriente, ela faz alguma coisa ou não? É justamente o inverso, é porque a gente não se sente disposto para se alimentar direito, quer ficar lá só desmaiado e não ingere o suficiente? Ótima pergunta. A doença em si, a dengue em si, até hoje, assim, olha, até fiz uma revisão ontem, um pouco mais rápida, para ver se não tinha sido nenhum artigo novo, né? Mas a gente não tem nada que a dengue debilite nutrientes, mas sim que o consumo energético nessa doença é muito maior e nosso sistema imune está muito ativo, né? E uma das questões importantes para a gente salientar é que a dengue, ela leva a diminuição de plaquetas, tá? Então, assim, quando diminui muitas plaquetas, o corpo precisa fazer o quê, né? O vírus consegue ir lá na medula mudar toda essa questão plaquetária de coagulação sanguínea. Então, o que o corpo precisa fazer? Ele precisa dar conta disso. Precisa diminuir, precisa aumentar a plaqueta, precisa cuidar para manter os estoques de ferro adequado no sangue, né? Para transportar oxigênio pelas células. Então, esse cansaço, essa fadiga extrema, essa fraqueza, ela é proveniente de todo esse processo que acontece muitas vezes lá na medula também, que faz essa diminuição e faz com que a pessoa não tenha realmente esses nutrientes nesse momento, porque é aquela coisa, você tem uma linha de frente que são o seu sistema imune e ele precisa estar ali ativo. Então, o que vai acontecer? Os teus nutrientes, o teu organismo vai estar todo em função disso, né? Começa por esse lado também. Então, quando tá todos os nossos soldadinhos, toda a nossa defesa ali para combater esse vírus, vai faltar para as demais funções do nosso corpo, né? Então, isso é uma coisa importante da gente olhar. E aí, o apetite também é uma das coisas que diminui muito. Processos inflamatórios em si diminuem o apetite. Então, qualquer processo inflamatório que a gente tenha que esteja mais agudizado vai diminuir o apetite, por conta das citocinas inflamatórias que o nosso corpo produz. Que não são ruins, elas são benéficas porque a gente precisa combater, né, a doença. Mas quanto mais citocina eu produzo, mais eu vou ter déficit de apetite, né? Diminuição de apetite. A gente chama isso na nutrição de anorexia, né? Que é essa falta de apetite que acaba acontecendo. Então precisa potencializar. E um nutriente que está muito relacionado ao apetite e também à imunidade é o zinco. Então por isso que se eu consumo muito zinco para imunidade, vai faltar zinco para apetite e assim por diante, para as outras enzimas, tá? Então todo o processo ele se desencadeia, né? Ele não está funcionando normalmente como ele deveria funcionar. E a falta de apetite ou o gosto ruim dos alimentos é uma dos relatos que a gente tem ouvido, né? De pacientes que estão com dengue ou já tiveram dengue. Então é muito importante que, se no momento você não consegue comer, os líquidos, né, ajudam bastante, as vitaminas.
essa parte mais de suplementação, né, de via oral, fica mais fácil muitas vezes do que a gente conseguir comer realmente uma refeição, sentar à mesa. Não vai ter vontade mesmo, tá? Mas já acaba ajudando. E quando passa o quadro, precisa reestabelecer a saúde. Então, isso é fundamental. Eu diria que a gente precisa ter uma alimentação adequada, tanto agora, para prevenir, para ter um sistema imune. Não é que eu vou prevenir dengue, né? Prevenir dengue, agora eu preciso usar repelente, tá, pessoal? Só não isso. vou comer né? Mas eu preciso usar repelente. Mas se eu tenho um sistema imune que está fortalecido, eu consigo passar pela dengue, né? Muitas vezes num processo um pouco mais leve e mais curto do que tão demorado e pesado, certo? Então, o estar agora saudável é muito importante. Até porque, né, não só pela dengue que tá aí com aumento de casos, mas isso também trabalha a imunidade para outras situações, né? Porque a gente sabe que quando cai o nosso emocional, vamos dizer assim, a nossa imunidade vai lá embaixo, a gente fica mais suscetível a outras doenças, seja uma gripe, seja, enfim, tantas outras coisas que acometem quando a gente deixa esse sistema imune cair. Então vamos lá, vamos falar primeiro o que a gente pode fazer quando está com a doença, porque eu acho que essa é a situação mais aguda e que preocupa mais, porque você precisa dar esse nutriente para o teu corpo, porque ele não está exatamente não usando ou eliminando, ele está usando mais. É como um carro a gasolina que quando você acelera mais, ele gasta mais. Então, se você, né, bota esse pé aí no acelerador, vai gastar muito mais. O que a gente tem que cuidar para se alimentar no momento em que a gente tá com Covid, com dengue, essas doenças? São doenças inflamatórias também? Influenza também, né? Também. Agora tá bastante, né? A gripe derruba, a gente sabe como é. Derruba. Bom, vamos lá, bem complexo, né? Acho que a primeira coisa pra gente falar tem algum sintoma, tem que procurar atendimento médico. Claro. Né? Acho que isso é a primeira coisa fundamental, até para ver se precisa de medicação, se não vai precisar de medicação e o que vai precisar tomar. Então, não se automedicar, porque existem medicamentos que não são indicados, né? No caso de dengue, por exemplo. Então, e tá acontecendo até a doença sobreposta, né? A gente tá acontecendo dengue com influenza, tá acontecendo, tá tudo tudo aí, né? tudo sobreposto. Exatamente. Então, isso é uma coisa importante, tá? Da gente olhar. E o que fazer, né? Eu diria que duas coisas que você precisa fazer com certeza é hidratação e repouso. Precisa parar, precisa repousar, precisa hidratar. Esse repouso não precisa ser lá no fundo da cama. Às vezes esse repouso pode ser também, tenta fazer isso 2 vezes ao dia sentadinho no sol, tá? Para produzir um pouquinho de vitamina D, porque vitamina D é aquela vitamina do sol, né? É a vitamina que a gente ativa no sol. E ela tem um papel imune muito importante. Então, baixas de vitamina D, isso a gente já via lá no Covid. Se falava muito do Covid na vitamina D, da vitamina D no Covid, né? Mas ela não é só do Covid, ela é do Covid, da influenza, da dengue, de qualquer outro processo. Da vida. Né? Que venha pós-traumático, pós-vírus, bactéria, né? Então, que é importante que a gente reestabeleça. E aí é tomar sol, né? Vitamina D é tomar sol. Então, tentar fazer esse descanso, tomar bastante líquido, tomar água, gente. Água. Quanto? Bastante. Bastante quanto, Camila? Se você quiser fazer um cálculo, calcula aí, pelo menos, no mínimo, 35 ml de água pelo teu peso. Tu vai multiplicar 35 pelo teu peso, né? Sei lá, se eu peso 70 quilos, eu vou fazer 70 vezes 35 na calculadora e tá lá. É essa a quantidade mínima que precisa ingerir, mínima, tá? Precisa de hidratação. Esse é o primeiro ponto. E só água ou posso tomar isotônico, chá? Se você tem uma desidratação, o isotônico ou água de coco, né, vai te ajudar, sim, com certeza. E tem pessoas que estão precisando de soroterapia na veia, né, porque a desidratação já tá aí, né, mas assim, se for usar isotônico ou for usar água de coco, não esquece da água junto, porque a água hidrata, né? Não se reestabelece tanto quanto, por exemplo, uma água de coco ou um isotônico, mas se você não tá desidratado, é água. Tá? Bem importante isso. Quer tomar ali um pouquinho de isotônico, um pouquinho de água de coco, tudo bem. Mas não esquece da água. Ou um chazinho, né? Só que para não ter muito açúcar nesse chazinho, né? Mas pode estar consumindo sim. E aí, tentar comer. E eu vou dizer tentar mesmo, porque daí cada um sabe do sintoma que vai ter. Tem algumas perdas de apetite muito grandes, tem pessoas que associadas estão com vômito, porque tá tendo sim uma virose.
tá? Vômito e diarreia. E aí, piora ainda mais. Então, tentar comer. E comer o quê, gente? Tentar comer o que traz nutriente, né? Então, assim, fruta e verdura traz nutriente pro organismo, né? Muito importante. Não é hora de fazer dieta, né? Não é hora de pensar, mas isso aqui faz mal, né? O pão é uma fonte de carboidrato, é um alimento que muitas vezes o corpo aceita, então também é interessante. O ovo é um alimento que não é de tão difícil digestibilidade, então que também é interessante que se tente consumir. Ou fazer as vitaminas, como eu falei, bate uma fruta com leite, aveia, por exemplo, que você já tem algo com maior, né? Como dizia minha oma, com maior substância, não é assim? É isso. Mas é que vai ter mais nutrientes, sim, que são importantes para esse organismo tentar ter um pouco de energia, né? E aí a gente tem, sim, carboidratos e proteínas como nutrientes importantes, mas tem muitas vitaminas e minerais e muitas vezes são elas que não estão na alimentação. Por quê? Porque elas vêm de frutas, verduras e dos integrais, né? E aí as pessoas não consomem. Aí as pessoas não consomem, né? E até nem conseguem muitas vezes nesse momento e vão naquilo que é mais prático, como uma bolachinha de sal, né? Que não tem nutriente nenhum. Nenhum. Aliás, né, essa historinha de torradinha, bolachinha, água e sal com chazinho é tão tradicional, tanto para quem às vezes está fazendo uma dieta ou para quem está realmente nessa coisa meio acamada, meio não tá conseguindo, bota isso aí. Tudo vazio, né? De nutriente vazia que não... de nutriente não vai conseguir muita coisa não, né? A gente vai ter o carboidrato da torradinha, enfim, da bolachinha, que vai ajudar a dar um pouco de energia, sim, com certeza. Mas não adianta eu só dar esse carboidrato se eu não dou as vitaminas que são necessárias para esse carboidrato ser metabolizado no organismo, sabe? Então é nesse sentido. Claro que se eu não conseguir comer nada, uma torradinha para eu comer algo, pelo menos colocar alguma coisa que fique no meu estômago, ok, né? Muito se fala nas doenças da sopa, né? Gente, sopa é um alimento, assim, sendo bem sincera, eu acho sopa muito interessante para quem não consegue comer nada. Adoro. Porque ele é líquido, né? Porque tem carboidrato, porque tem vitaminas, minerais, enfim, dos legumes. Então é uma opção muito importante, né? Mas além disso, tem outros nutrientes como o complexo B, a vitamina D, eu já falei, né? Magnésio, ferro, vitamina C, coenzima Q10, que poucas pessoas ouvem falar, mas eu falei sobre ela, vai estar lá no portal da cidade de Blumenau. Eu fiz um textinho sobre ela, acho que é bem interessante que vocês conheçam. Aqui no nosso Instagram da Mix também vai ter, que também podem facilitar. Então, assim, o que eu diria, né? Tenta comer, primeira coisa. Segundo, não esquece das proteínas, principalmente as carnes, que vão ter ferro, que são importantes nesse momento. Laranja, tangerina, vitamina C, que é importante. Não precisa suplementar, pode ser por base de alimentos. E integrais. E se a gente for olhar para o integral e se fizer cara feia, eu vou te dizer assim, ó, come aveia. Aveia já tem proteína, aveia já tem fibra, aveia tem complexo B e já vai te ajudar. Olha, já vou... Pra gente encerrar aqui o Q10, onde é que tem o Q10? Coenzima Q10, abacate, espinafre, nozes. Posso suplementar também com... Pode suplementar com cápsula, né? Ou que encontra fácil nas farmácias. Porque é ela que faz absorver as vitaminas e minerais, né? A coenzima Q10? Não, a coenzima Q10 dá energia, Gi. Igual o magnésio, dá energia. Trabalha lá na mitocôndria da célula, dando energia, dando maior disposição. Então, quando a gente tá num processo desse, ela diminui muito. Então, dá um up com ela, assim, dá um apoio bem importante. Mas precisa das outras, tá? Sozinha nada faz milagre, né? Exatamente. Camila, obrigada pelas dicas aí, pessoal que tá passando por essa situação. E quem quiser também prevenir, é uma boa dica. E depois vai lá pro nosso corte do YouTube. Obrigada. Obrigada, gente. Até semana que vem. Jornal da Mix. Oferecimento. As aulas já iniciaram. Comece agora a sua graduação na Uniaselv. O EAD mais perto de você. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br. Mix.